Nos próximos dias 23 e 27 de março desse mês, a seleção brasileira irá enfrentar as seleções de Inglaterra e Espanha, respectivamente, sendo o jogo contra a Inglaterra sendo realizado no estádio Wembley, em Londres, e o da Espanha no estádio Santiago Bernabéu. Os jogos ficarão marcados pela estreia de Dorival Júnior, o novo treinador da seleção brasileira, como seus primeiros testes antes da Copa América de 2024. Neste vídeo, trago para vocês as principais informações sobre cada convocado da nova seleção brasileira de Dorival Júnior. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para receber mais informações e curiosidades sobre futebol. Começando pelos goleiros, Bento do Atlético Paranaense aparece como um dos principais destaques da seleção brasileira e um dos mais cotados para ser o titular contra a Inglaterra. Tendo 1,90 de altura e a idade de 24 anos, 12 milhões de euros é o valor de mercado de Bento. Tendo conquistado o aval e a confiança do professor Dorival durante a passagem do treinador no São Paulo, o goleiro Rafael conta com 1,92 m de altura e é o mais alto de todos os 3 goleiros convocados pelo professor. Além de ser o mais alto, também é o mais velho, contando com 34 anos de idade, e 600 mil euros apenas é o valor de mercado do jogador. Não é de hoje que Léo Jardim se destaca pelo Vasco e ano passado foi eleito por muitos um dos melhores goleiros de todo o Campeonato Brasileiro. O arqueiro alvinegro conta com 1,88 m de altura. Aos 29 anos de idade, o goleiro conta com 3,5 milhões de euros como seu valor de mercado. Indo agora para as laterais, começando pelos laterais direitos, Danilo da Juventus é mais uma vez convocado para a seleção brasileira. Com 1,84 m de altura e no alto de seus 32 anos de pura experiência, o lateral brasileiro conta com 12 milhões de euros como seu valor de mercado. O segundo lateral direito convocado pelo professor Dorival foi Ian Couto, destaque do Girona nessa temporada. Com 1,68 m de altura e a jovem idade de 21 anos, 12 milhões de euros também é o valor de mercado do lateral direito Ian Couto. Mesmo com sua convocação sendo um tanto quanto contestada, Ayrton Lucas do Flamengo é um dos destaques da seleção brasileira no quesito lateral esquerdo. Com 1,80 m de altura e 26 anos, o jogador do rubro-negro conta com 8 milhões de euros como seu valor de mercado. Na concorrência por uma vaga de titular na lateral esquerda de Ayrton Lucas, temos também Wendel, destaque do Porto, nessa última Champions League. O lateral esquerdo portista conta com 1,76 m de altura e seus 30 anos de pura experiência. 5 milhões de euros é o valor de mercado do lateral esquerdo. Os próximos da lista são os zagueiros, e tendo sua primeira convocação, Beraldo, destaque do PSG, o jovem zagueiro brasileiro de 1,82 m de altura e apenas 20 anos de idade, conta com 20 milhões de euros como seu valor de mercado. Não é de hoje que o zagueiro Bremer da Juventus vem se destacando como um dos melhores zagueiros de todo o campeonato italiano. Com 1,88 m de altura, foi convocado para a vaga de Gabriel Magalhães na seleção brasileira, que foi cortado por lesão. No alto de seus 27 anos de idade, o zagueiro é o mais bem avaliado de toda a linha defensiva do Brasil nessa convocação, contando com 60 milhões de euros como seu valor de mercado. Outra convocação do professor Dorival Júnior que foi muito contestada foi a de Fabrício Bruno do Flamengo para a vaga de Marquinhos do PSG, que também foi cortado por lesão. Com 1,92 m de altura, sendo o jogador mais alto de todos os zagueiros, no alto de seus 28 anos de idade, o zagueiro do Flamengo conta com 3 milhões de euros como seu valor de mercado. O Murilo convocado por Dorival Júnior foi o Murilo do Palmeiras. Com 1,88 m de altura, Murilo vem se destacando há muito tempo no Palmeiras, ganhando vários títulos. No alto de seus 26 anos de idade, Murilo conta com 9 milhões de euros como seu valor de mercado. Chegando até o meio-campo da convocação, André do Fluminense foi o primeiro a ser citado. Com 1,76 m de altura e no alto de seus 22 anos de idade, André do Fluminense, que também já é monitorado por muitos times da Inglaterra, conta com um valor de mercado de 25 milhões de euros. Desde que se despediu do Flamengo, Andreas Pereira vem se destacando muito no Fulham. Com 1,78 m de altura, o meia belga naturalizado brasileiro tem 28 anos de idade e custa 20 milhões de euros no Transfermarkt. Bruno Guimarães do Newcastle já não é chamado desde hoje, tanto que também apareceu na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2022.
Com 1,82 de altura e no alto de seus 26 anos de pura juventude, o meio-campo da seleção conta com 85 milhões de euros e é um dos meio-campos mais caros de toda a Premier League. Douglas Luiz é cria do Vasco e no Aston Villa vem se destacando muito como um dos times que tem brigado bastante de frente com o Big Six da Inglaterra. Com 1,77 de altura e 25 anos de idade, 70 milhões de euros é o valor de mercado do volante. João Gomes vem se destacando bastante pelo Wolverhampton nas últimas partidas, e com 1,76 de altura e 23 anos de idade, 28 milhões de euros é o valor de mercado do ex-Mengão. Após rumores e investigações de um suposto envolvimento de Lucas Paquetá em um esquema de apostas, o meia camisa 10 do West Ham voltou a ser convocado para a seleção brasileira. Com 1,80 de altura e 26 anos de idade, 65 milhões de euros é o valor de mercado do jogador que é de interesse do professor Guardiola do Manchester City. Sendo talvez o nome mais contestável de toda a seleção brasileira de Dorival Júnior, Pablo Maia do São Paulo também é outro que tem como essa convocação a sua primeira. Com 1,78 de altura e 22 anos de idade, 11 milhões de euros é o valor de mercado do volante são paulino. Chegando nos jogadores de frente, Endrick do Palmeiras foi o primeiro a ser lembrado. Com 1,73 de altura e apenas 17 anos, o valor de mercado de 45 milhões de euros não reflete nem de longe o tamanho potencial que o atacante palmeirense representa. PP, também do Porto, é outro que foi chamado conforme outros cortes de atacantes da seleção brasileira que acabaram se machucando. Com 1,75 de altura e 27 anos de idade, 25 milhões de euros é o valor de mercado do jogador polivalente do Porto. Um nome que provavelmente é o mais desconhecido dentre todos os convocados, Galeno do Porto, vem se destacando muito nessa temporada com gols e assistências, principalmente na Champions League. Com quase 1,80 de altura e 26 anos de idade, o seu valor de mercado também é o mesmo de seu outro companheiro de Porto, PP, 25 milhões de euros para ambos. Rafinha do Barcelona já é um nome tanto quanto carimbado na seleção brasileira. Com 1,76 de altura e 27 anos de idade, 50 milhões de euros é o valor de mercado do ponta-direita do Barcelona. Um jogador que tem se destacado muito na última temporada, mas que porém é um nome tanto quanto contestável pelo seu passado na seleção brasileira, Richarlison do Tottenham conta com 1,94 de altura, 26 anos de idade e 40 milhões de euros para aquele que quiser o tirar do Tottenham. Rodrigo tem sido um dos principais destaques do Real Madrid nas últimas temporadas. Com 1,74 de altura e 23 anos de pura juventude, 100 milhões de euros é o seu valor de mercado. Sávio, mais conhecido como Savinho, é outro destaque do Girona, que vem sendo a sensação na La Liga dessa temporada. Com 1,76 de altura, apenas 19 anos e 30 milhões de euros são os números desse grande jogador. Por último, mas não menos importante, o craque Vinícius Júnior do Real Madrid conta com 1,76 de altura, 23 anos de idade e com um valor de mercado simplesmente destoante de todos os outros convocados, com 150 milhões de euros. Antes de encerrar o vídeo, eu deixo para vocês aí na tela o meu palpite de qual vai ser a formação do professor Dorival para o jogo contra a Inglaterra. Se você discorda de alguma coisa, deixe nos comentários a sua formação e os seus palpites para a próxima partida. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.